Bom, galera, começando com notícias agora, do Mercadão da Bola. O Moreirense, clube da primeira divisão portuguesa, fechou a contratação de Vinícius Ningotti. Aquele mesmo que já passou pelo Atlético Paranaense, por outros clubes no Brasil, e é a mais nova contratação do Moreirense de Portugal. O Grêmio emprestou o meia-atacante Gabriel Silva para a Inter de Limeira, para a disputa do Campeonato Paulista. O Vasco contratou o zagueiro /lateral do River Plate, Robert Rojas. É a mais nova contratação do Vasco da Gama. Também aqui, o Mirassol, gente, clube de São Paulo, né? Fechou a contratação do volante Ronald. É a mais nova contratação do Mirassol. Também aqui, vamos ver certinho agora, o Fernando, que é um jogador do Red Bull Salzburg. Repetindo, né? É um jogador do Red Bull Salzburg, da Áustria. Esse jogador, o Fernando, estava interessando ao Internacional de Porto Alegre. Mas o empresário do jogador falou que não tem negociação com o Internacional. Até o momento, né? Bom, gente, outra situação também aqui é sobre, vamos ver o nome dele, passa daqui a pouco. Bom, gente, vamos a mais informações. O Vitória da Bahia está fechando a contratação de Alejandro, atacante que estava no Bragantino. Também do goleiro Maicon Clayton, né, que vem também do Bragantino para o Vitória. O Vitória que está disputando a ferro e fogo com o Coritiba a contratação de Daniel Júnior, né? Aquele mesmo cria da base do Cruzeiro, um meio atacante, digamos assim. Interessa tanto ao Coritiba quanto ao Vitória também, gente. O jogador do Adana, da Turquia, Mario Balotelli, aquele mesmo, gente. Italiano, ex-Milan, por aí vamos. Centroavante. Ele foi oferecido ao Grêmio, mas por todo o contexto que é Balotelli, a direção do Grêmio não cogita abrir negociação para contratar o atacante, não. Bom, gente, continuando notícias, vamos lá, né? O Bahia tem um pré-contrato com o lateral Iago do Augsburg da Alemanha. Mas esse jogador, que é um lateral, só vai chegar para o Bahia a partir de julho de 2024. O Atlético Goianiense encaminhou a contratação de Rony, jogador do Corinthians, certo? Sobre o Vasco da Gama tem duas notícias. O colombiano Cuejá está fechando com o Vasco da Gama e o Vasco enviou uma proposta ao News Old Boys da Argentina pela contratação de Luis Forza. É um jogador do News Old Boys e também da seleção argentina Sub-23, que o Vasco tem interesse em contratar. Bom, gente, vamos a algumas situações aqui, né, sobre o futebol nordestino. Primeiramente, o Fortaleza. O goleiro Santos, ontem foi publicado no BID da CBF, a rescisão de contrato do goleiro Santos com o Flamengo. Então ele está livre para acertar com o Fortaleza. Lembrando que ele já está contratado, tá? Pelo Fortaleza já há algum tempo, inclusive. Outra situação também aqui é sobre o Sport e vamos aqui falar sobre o Lucas Lima, que tem notícia nova sobre ele. Segundo notícias que saíram agora à tarde, o Lucas Lima está sendo oferecido ao Goiás. Por quê? O Santos quer a contratação de Tadeu, goleiro titular do Goiás, e está oferecendo o Lucas Lima em troca do Tadeu. Lógico, também uma compensação financeira, certo? Outras notícias relacionadas ao esporte. A outra notícia, ou outras duas notícias, é que devem ser confirmados ainda hoje ou até amanhã as contratações de Gustavo Coutinho, atacante, que vem do Fortaleza. Ele teve publicado, né, ontem no BID da CBF, a rescisão de contrato dele
com o Fortaleza no dia de ontem. Então ele está livre no mercado e está vindo para o Sport. E o outro que deve também ser oficializado como contratação do Sport, eu já falei dele aqui, é o volante Fabrício Domingues, o uruguaio, que vem do Racing da Argentina, certo? Vem por empréstimo para o Sport até o final da temporada. Bom, falando, gente, ainda sobre o Sport, ontem abriu, né, a janela para regularização de jogadores na CBF para clubes da Série A e B. O que acontece? O Sport tem 10 jogadores oficialmente contratados. Como eu falei, deve anunciar mais 2. O que acontece? De 10, o Sport conseguiu regularizar para o jogo de hoje 7 jogadores. Faltam 3. O atacante Arthur Kaique, o lateral Riquelme e também o meia Pedro Vilhena. Esses 3 não vão para o jogo de hoje contra o Petrolina pelo Campeonato Pernambucano. E também o volante Felipe, que renovou o contrato com o Sport, também não teve publicado no bid da CBF, né, a renovação de contrato, e também não vai participar desse jogo de hoje contra o Petrolina. São os desfalques do Sport para o jogo de hoje. Continuando com notícias. Bom, gente, o Boca Juniors tem tudo encaminhado para fechar a contratação do jogador Zenon, jogador que vem do Unión Santa Fé, outro clube da Argentina, né? A negociação é lógico, como sempre digo, tem uma compensação financeira, mas um jogador do Boca Juniors está indo para o Unión e um jogador do Unión está indo para o Boca Juniors, justamente o Zenon, certo? Outra situação aqui também, gente, é a seguinte: o jogador Bruno Rodrigues, que já foi contratado já há algum tempo, né, pelo Palmeiras, foi apresentado apenas no dia de ontem. Ele vai vestir a camisa 11 no Palmeiras, né? O ABC de Natal fez proposta para o jogador Bosquilha. É aquele mesmo, gente. Ex-São Paulo, ex-Internacional, né? Aquele mesmo, até passou pelo Mônaco da França. E o ABC de Natal pode fechar a contratação do jogador. Bom, gente, o clube japonês Cerezo Osaka oficializou, né, a contratação do meio atacante brasileiro Vitor Bueno, que chega do Atlético Paranaense para o clube japonês. Também aqui, vamos ver essa situação, passo daqui a pouco. Bom, gente, diretoria do Chelsea, da Inglaterra, está no Brasil, ao menos alguns, né, para pagar a cláusula de rescisão de contrato do Estevan com o Palmeiras, de 60 milhões de euros. O Palmeiras recusou uma proposta de 10 milhões de euros do Rennes da França pelo jogador Vanderlan. Também aqui o Fortaleza oficializou a contratação de Luquinhas, meia, que chega dos Estados Unidos. Lembrando, eu já trouxe isso, né? O Luquinhas, ele chega para o Fortaleza e o Tobias Figueiredo, jogador do Fortaleza, vai para o clube dos Estados Unidos. Lógico que o Fortaleza teve que pagar 1,5 milhões de dólares, né? Mais 500 mil por metas atingidas que o jogador Luquinhas venha a conseguir no Fortaleza. Bom, gente, para fechar esse mercadão da bola e também informações em geral, né? O Grêmio avançou para renovar o contrato de Vila Sante. Esse jogador que estava para sair do Grêmio, ao que parece não queria renovar, mas o Grêmio avançou as negociações para renovação de contrato do jogador. No próximo dia 18 de janeiro,
lá no Piauí, em Teresina, teremos o sorteio da fase de grupo da Copa do Nordeste. Lembrando que o que está rolando agora é a seletiva da Copa do Nordeste. E no dia 18 de janeiro será realizado o sorteio da fase de grupo da Copa do Nordeste, repito, em Teresina, no Piauí. Bom, galera, voltando aqui para trazer o nome do novo treinador da Liga Universitária de Quito, a LDU, que vai pegar o Fluminense pela final, né, da Recopa Sul-Americana. O nome do novo treinador, de 44 anos, é do espanhol José Pelcácer. É o nome do novo treinador da LDU, Liga Universitária de Quito.